Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o jejum que eu fiz de 10 dias, só tomando água, né? Como eu tinha falado no vídeo passado, esse jejum realmente foi completamente diferente dos outros que eu já tinha feito, que eram com água de coco ou com limonada, porque assim, água é 0 caloria, né? Água de coco ainda tem alguma caloria, tem vitaminas, tem minerais. A limonada também tem um estimulante, então o limão é estimulante, a pimenta caiena que a gente coloca também é estimulante, o maple que a gente coloca tem calorias, né? Então foi muito diferente. Eu imaginei que ia ser diferente, mas não tanto. Porque nos outros, os dias mais difíceis são os 3 primeiros. E depois fica assim, super tranquilo não, mas bem tranquilo. Mas não foi o caso dessa vez, assim, eu achei que depois do terceiro dia ia ficar melhor, mas eu não fiquei. Eu fiquei do segundo ao, ao 10º dia extremamente fraca e não conseguia fazer, por exemplo, a yoga, que eu achei que eu ia praticar yoga e tudo, é uma yoga mais leve, claro, mas eu não consegui, nem isso eu consegui. Então, aí é que eu entendi a importância da ingestão zero de nutrientes, né? Porque assim, existe realmente uma diferença. Para entender isso, eu vou falar sobre algumas coisas mais específicas, que uma delas é um processo chamado autofagia. Então, autofagia é um termo cunhado por um ganhador do Nobel da Medicina de 2016, é um cientista japonês que eu agora não lembro o nome, mas ele pesquisou esse processo de autofagia. O que é isso? Então, as células começam, né, a comer elas mesmas, partes delas, mas só as partes que estão ruins e degradadas. Então, assim, a palavra autofagia, né? Auto é si mesmo, né? E fagia é comer, tá? Então, é esse processo que acontece. Então, é tipo uma reciclagem das células. Então, as células começam a comer as partes degeneradas e todas as células começam a ficar limpas, né? Sem partes degradadas, né? Então, isso é um processo maravilhoso, né? Natural, que ocorre. Só que assim, isso só ocorre a partir das 72 horas que você cessa de colocar nutrientes dentro do seu corpo, tá? Então, assim, qualquer nutriente, vitaminas, proteínas, carboidrato, fibras também, minerais, qualquer coisa. E aí, a partir dessas 72 horas, começa a desencadear esse processo, tá? Esse é um ponto, né, que nos jejuns que tem algum tipo de nutriente, talvez possa estar acontecendo alguma coisa parecida com isso, tá? Mas não, eu acredito que não totalmente, né? Por isso que é tão benéfico o jejum sem nada de caloria, nada de nutriente. É mais difícil, na verdade está fazendo uma desintoxicação muito mais profunda, né? Então, para acontecer tudo isso, assim, normalmente a gente está comendo, né? 3 vezes por dia ou até mais, dependendo da pessoa. Então, assim, o organismo está sempre trabalhando para digerir, para fazer a digestão daquela coisa que a gente está ingerindo. Isso é um trabalho enorme para o organismo, né?
que a gente não se dá conta. E aí a gente para de fazer isso para dar espaço a um outro trabalho que o organismo precisa fazer, né? Por isso que é interessante fazer isso de tempos em tempos, não só uma vez na vida, né? Como um desafio simples assim, para você se beneficiar e para o propósito do rejuvenescimento, prevenção de doenças e manter um corpo saudável, é favorável que você faça várias vezes. Eu senti na pele o trabalho acontecendo, tá? Mas muito provavelmente esse trabalho é diferente daquilo que a gente está habituado. Então o corpo está habituado a receber comida. Habituado assim, tipo, muito, sabe? Praticamente muito apegado a isso, né? Então quando isso cessa, o corpo entra em choque, o corpo entra num conflito, né? Então eu acho que essa é a parte difícil. Por isso que eu fiz 3 dias antes do jejum comendo só fruta. Isso é muito legal também, né, como preparativo, porque se você tem uma alimentação gordurosa, carne, essa alimentação normal, e de repente você começar a fazer isso, pode ser bastante prejudicial. Então recomenda-se que faça um preparativo. Agora eu queria mostrar uma outra coisa que me influenciou muito, né, na compreensão do processo de jejum, que é esse livro aqui. Man's Higher Consciousness, só existe em inglês, A Consciência Superior do Homem, do autor é professor Hilton Rotima. Não é o nome verdadeiro dele, parece, mas ele escreveu vários livros com esse nome. Ele escreveu livros sobre jejum, saúde, longevidade, medicina alternativa, ocultismo, histórias alternativas, história alternativa, né, do homem e outros assuntos. Eu só li esse, né, e assim, esse livro, a cada capítulo que você lê, tipo assim, cai em pedaços vários mitos, várias coisas que são ditas, são tidas como senso comum, né? Então, uma delas é o seguinte: a história do homem tem milhões de anos, né? Se não for mais, tá? Mas assim, muito no começo, o homem não se alimentava, ele vivia do ar. Então ele era um breatharian. Eu não sei traduzir essa palavra, mas é uma pessoa que se alimenta do ar, né, da respiração, vamos dizer assim. Então esse foi o estágio original do homem, né? E depois ele foi decaindo cada vez mais. Só que assim, ele respirava o quê? Um ar muito mais puro do que o que a gente tem hoje, obviamente. E ele vivia no alto, nas montanhas, né? Nas partes altas da Terra. Porque e hoje a gente acha, né, que o ar é muito difícil de respirar nas alturas, mas na realidade o ar é muito mais puro lá. E o homem estava acostumado a morar lá e respirar esse ar. E ele vivia não só centenas, mas ele vivia milhares de anos. Ele tinha uma longevidade de milhares de anos. E depois o homem foi decaindo aos poucos. Resumindo, do breatharian, que é a respiração, né, viver da respiração, ele decaiu para
para fruitarian, que é o frugívoro, né? Que eu acho que é frugívoro que fala em português, né? Que é comer frutas e castanhas que ele pega das árvores que ele encontra no caminho, por aí, né? No meio ambiente dele. Então ele não faz nada, ele só pega e come. Então são as frutas e as castanhas. Muito provavelmente eram outros tipos de castanhas, outros tipos de frutas, né? Mas, enfim. Aí depois ele decaiu mais um degrau e começou a caçar. Começou a caçar e comer animais, né? E depois desse nível, um nível abaixo seria a agricultura, que ele começou a cultivar cereais. Então, cereais seriam a última etapa antes da nossa era moderna, que é o mais baixo que pode ser, né? Que são os alimentos industrializados, que não são alimentos, praticamente. Então, antes de decair nesse nível que a gente está, aconteceu a agricultura e os cereais, né? Que tomaram conta. E não só os cereais, mas todos os vegetais cultivados e modificados, tá? Que são muitos, na verdade, né? A maioria dos alimentos que a gente consome não são originais. O milho não era assim originalmente. O milho era uma outra coisa. E foram modificando. Então, esses alimentos são extremamente ainda difíceis para a gente digerir. E é por isso que existe tanto problema com trigo, com arroz. Arroz assim, muitas pessoas que abandonam o trigo vão para o arroz, né? Mas o arroz também não é tão interessante assim, porque tem muito arsênico, um metal pesado. E vários outros cereais são tidos como alimentos difíceis de digestão. E é fato, né? Por que tem tantos problemas gastrointestinais hoje, né? Bom, então esse é o caminho muito longo que a raça humana vem empreendendo, né, na sua jornada alimentar. E o professor Hilton, ele diz que a qualquer momento o homem pode voltar a qualquer um dos estágios anteriores que ele quiser voltar. E se ele quiser recuperar a saúde, ele pode voltar até mesmo a ser breatharian, tipo assim, viver de ar. E a gente tem exemplos, né? A gente tem exemplos. Ele cita muitos exemplos, né? Que foram notícia antigamente, assim, eu digo anos 50, 60, 70, mas nunca são estudados, porque não interessa nem a indústria farmacêutica, nem a indústria alimentícia, muito menos, né? E a ninguém que está ocupando o topo da engrenagem global interessa a nossa longevidade, né? Mas a nós interessa. Então, acontece que, então você vai falar, então por que as pessoas morrem de fome? Claro, essa é a primeira pergunta que a gente se faz, né? Eu também fiz. E a resposta é o seguinte: o problema não é a falta de nutriente. O problema é o choque. É o choque da transição. E o choque de saber que você não tem acesso àquilo que você mais está apegado na vida. Tipo assim, você faz todo santo dia e você não tem mais aquilo, é tirar o vício do viciado, né? Então, esse é o processo
do choque da fome. Não é só isso, tá? Claro que não é só isso, não é só psicológico. Quando eu digo só psicológico, eu não estou diminuindo a importância da parte psicológica, porque isso talvez seja a maior. Porém, existe também um outro fator que é o estímulo. Então, assim, o professor Hilton Rotima, ele diz o seguinte, que o alimento não está fornecendo... Assim, 90% do alimento que a gente ingere, a gente coloca para fora. Talvez mais do que 90%. Né? Então, o que é que ele está fazendo, esse alimento? Ele está estimulando o nosso organismo, estimulando vários órgãos, né? Ele está ali estimulando. E com o estímulo, tudo começa a se mover, não é isso? Então, quando a gente está dormindo lá, se alguém nos estimular, assim, com socos ou sei lá, a gente acorda. E é isso que a gente confunde com a vitalidade. Com a vitalidade que a gente acha que tem por causa da comida, né? E na realidade é apenas não, né? É uma grande coisa, mas é um estímulo, tá? Então, eu estou resumindo isso. São questões muito sérias para mim, eu acho, e principalmente para mim que eu trabalho com alimentação. Então, assim, eu comecei a questionar até mesmo o fato da nutrição. O que é nutrição? O que é essa nutrição que todo mundo estuda, todo mundo quer suplementar? E aí, assim, o insight que eu tive é o seguinte, que todos esses alimentos benéficos que a gente fala, né? A cúrcuma, o gengibre, o limão é maravilhoso, os verdes, tudo isso. O que é? Se a melhor saúde a gente consegue sem comer, né? Então, eu comecei a pensar que, muito provavelmente, esses alimentos benéficos, os fitoterápicos também, né? São benéficos para corrigir os problemas causados pela própria alimentação, pelo próprio ato de comer que a gente faz todo dia. Não porque eles são benéficos, vamos dizer, sozinhos. Por exemplo, eu sou uma breatharian, eu vivo de respiração. Mas eu vou consumir apenas esses alimentos tidos benéficos para melhorar mais ainda a minha saúde, não seria não seria eficaz, assim, não teria nenhuma eficiência. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Então, esses são os pensamentos que eu tive, né, ao longo dos dias que eu estava ali assim, fazendo o meu processo, que era difícil, mas muito significativo, porque a gente pensa em outras coisas, a gente pensa em coisas que a gente não pensa antes. E, claro, esse livro eu li antes, tá? Então eu já estava pensando nessas coisas antes. E, enfim, para mim ainda é um caminho longo de entendimento, né? Apenas começou para mim, porque assim, eu já sabia, tá, que o homem no começo ele não comia, porque na antroposofia a gente aprende sobre isso também, o Steiner escreveu sobre isso, e não é nenhuma novidade. Muitos pesquisadores falam sobre isso, mas como uma coisa antiga, sabe, que nunca mais vai voltar, entende? Mas eu tô vendo que isso não é verdade. A gente pode, se quiser,
assim, eu não estou preparada ainda, não estou preparada para viver de ainda, porque eu amo comer, eu amo... Mas assim, foi um começo assim, de um pensamento. Então, o que pode ser considerado a partir disso é que a gente pode... Sabe quando a gente acha que a gente tem que comer e só vai comer porque a gente acha que tem que comer? Isso não precisa mais existir, sabe? Então, são essas coisas. E voltando à história de voltar, né? Tipo assim, se você quiser voltar a um estágio mais elevado, por exemplo, virar frugívoro ou breatharian, você pode, só que assim, nunca você vai poder fazer isso bruscamente. Essa transição brusca é perigosa, pode levar à morte mesmo. Então, o que é indicado a fazer é uma transição bem longa mesmo, bem gradual. Bom, foram essas considerações que eu tive assim mais intelectuais sobre o jejum, mas assim, fora isso também, o corpo ficou bem fraco, né? Mas eu tive, assim, eu meditei por mais tempo do que eu normalmente medito, né? E assim, eu tive uma conexão muito maior com o meu entorno, né? Com a natureza e tudo, e também com outros níveis de entendimento do meu ser, né? Do meu estado interior, vamos dizer assim. E eu tive também outros insights muito interessantes, mas assim são muito ainda muito esporádicos, assim, e não consegui juntar os pontos para ter um entendimento melhor, mas tive esse tipo de contato, né, de conexão em outro nível, acima, né, acima do nível físico. Então foi isso, eu acho que eu vou encerrar por aqui para não ficar muito longo, mas estou me recuperando aos poucos da fraqueza. Só hoje eu recomecei a praticar yoga de forma mais leve, gradualmente, e voltei a comer frutas, né? Eu quebrei o meu jejum com frutas, com melão, melancia, tangerina. Durante 2 dias só comi frutas, o terceiro dia comecei a comer alguma verdura crua, né? Tudo cru até agora. E aí aos poucos eu vou voltando. Obrigada por ter assistido e até mais.